Não era incomum que crianças passassem horas diante da televisão nos anos 90. Com uma programação colorida, lúdica e envolvente, os desenhos e programas infantis faziam parte da rotina de milhares de lares ao redor do mundo. Mas na pequena cidade de Colton, Indiana, uma mãe solteira começaria a notar algo que a deixaria inquieta. Seu filho parecia estar assistindo a algo que não constava na programação de nenhuma emissora local. O menino tinha 7 anos, era reservado, introspectivo, mas até então saudável. Seu nome era Miles Granger. Miles sempre se interessou por aparelhos eletrônicos, especialmente pela televisão. No entanto, por volta de agosto de 1996, sua mãe, Clarissa Granger, começou a perceber que ele acordava durante a madrugada, ligava a TV da sala, sentava-se muito próximo da tela e permanecia ali, completamente em silêncio, por horas. Clarissa acreditava que ele estivesse assistindo reprises de desenhos antigos. Mas um detalhe começou a incomodá-la profundamente. A TV, segundo ela, estava desligada. O que parecia um comportamento inocente se transformou rapidamente em uma sequência de eventos cada vez mais inexplicáveis e profundamente perturbadores. Miles passou a falar de alguém que aparecia na TV apenas quando todos dormiam. Um senhor de terno cinza, que sorria e o chamava pelo nome. Um senhor que, segundo ele, não era um personagem, e sim uma pessoa real. Clarissa inicialmente acreditou se tratar de um amigo imaginário. Afinal, era comum que crianças criassem figuras para compensar solidão, traumas ou inseguranças. Mas os relatos de Miles começaram a se aprofundar. Ele dizia que o senhor da TV contava histórias. Histórias de pessoas que ele nunca conheceu. Lugares onde ele nunca esteve. E mortes. Muitas mortes. Clarissa, ainda tentando racionalizar o comportamento do filho, limitou o uso da TV. Mas isso não impediu Miles de continuar a falar com o tal homem. O menino afirmava que ele agora aparecia mesmo quando a TV estava desligada. Segundo seus relatos, o rosto do senhor estava dentro da tela, mesmo quando tudo era preto. Por semanas, Miles dormia pouco. Acordava com o rosto pálido, os olhos inchados e um comportamento cada vez mais estranho. Ele começou a desenhar obsessivamente, sempre a mesma imagem, uma figura masculina de feições suaves, cabelo penteado para trás, gravata fina e um sorriso que se estendia demais para ser natural. A figura se repetia em dezenas de folhas. Mas um detalhe chamou a atenção de uma professora da escola primária. O homem nos desenhos de Miles se parecia assustadoramente com Howard Fields, um apresentador de programa infantil que desapareceu misteriosamente em 1974, 22 anos antes. E Miles, obviamente, não tinha como saber quem era Howard Fields. Ele não tinha nascido. Nem Clarissa. E esse foi só o começo. Em 1971, uma emissora regional chamada WCM9, localizada em Evanston, Illinois, lançou um programa voltado para o público infantil chamado Hora de Imaginar com o Sr. Howard. Era um projeto simples, quase amador, com orçamento limitado, mas que rapidamente ganhou popularidade entre crianças da região centro-oeste dos Estados Unidos. O apresentador, Howard Fields, era carismático, gentil, e sempre mantinha um sorriso calmo no rosto. Com um terno cinza claro, cabelos perfeitamente arrumados e uma voz suave, ele guiava os pequenos espectadores por histórias educativas, sempre com uma lição moral ao final. O programa era gravado ao vivo, sem plateia, e transmitido 3 vezes por semana, das 5 às 6 da tarde. No auge de sua popularidade, chegou a ser exibido em 4 estados: Illinois, Indiana, Ohio e partes de Michigan. Mas em dezembro de 1974, sem nenhum aviso prévio, o programa saiu do ar. O estúdio foi lacrado. A equipe demitida. E Howard Fields desapareceu. De acordo com os arquivos da WCM9, Howard teria faltado a uma gravação. No mesmo dia, todos os telefones da produção foram desconectados. Seus pertences não foram encontrados em sua residência. Seu carro foi deixado no estacionamento da emissora com a chave na ignição. Nenhum bilhete. Nenhum aviso. A polícia foi acionada, mas a investigação estagnou em menos de 3 meses. O caso foi arquivado como desaparecimento voluntário, embora amigos e familiares próximos tenham alegado o contrário. Segundo eles, Howard não demonstrava sinais de depressão,
não tinha dívidas conhecidas, nem histórico de doenças mentais. No entanto, havia um detalhe curioso. Os episódios finais do programa nunca foram encontrados. Segundo registros da emissora, os últimos 5 episódios, entre os dias 4 e 18 de dezembro de 1974, sumiram dos arquivos físicos e das fitas de backup. As gravações anteriores estavam todas armazenadas e catalogadas. Apenas esses 5 episódios haviam desaparecido completamente. Alguns ex-funcionários afirmaram, sob anonimato, que viram os episódios ao vivo e que o comportamento de Howard havia mudado. Um operador de câmera disse que, no último programa transmitido, Howard permaneceu em silêncio por mais de 2 minutos olhando fixamente para a lente, sorrindo. Outros disseram que ele começou a inserir histórias mais pesadas, com temas sombrios, inapropriados para crianças. Essas alegações nunca foram confirmadas oficialmente. Mas o que ninguém poderia prever é que, 2 décadas depois, um garoto de 7 anos começaria a descrever esse mesmo homem com detalhes que nunca haviam sido divulgados ao público. O inverno chegou cedo naquele ano. No final de outubro de 1996, as primeiras nevascas cobriram os telhados de Colton com uma espessa camada branca. As crianças da vizinhança corriam para formar bonecos de neve e lançar bolas umas nas outras, mas Miles Granger permanecia recluso dentro da casa escurecida. As cortinas da sala eram mantidas fechadas durante o dia, e as luzes ficavam acesas mesmo ao meio-dia. Clarissa, sua mãe, começava a mostrar sinais claros de exaustão mental. Dormia pouco. Comia menos. Estava constantemente em estado de alerta. Algo naquela casa parecia vivo, pulsando nas frestas dos móveis, nos reflexos dos espelhos, nos ruídos inaudíveis que vinham do fundo da televisão desligada. A televisão. Sempre ela. Foi em 24 de outubro que Clarissa acordou às 3h30 da madrugada e desceu para a cozinha, determinada a pegar um pouco de água. Ao passar pela sala, encontrou Miles sentado a menos de meio metro da TV, completamente imóvel. A tela estava acesa, mas sem imagem, apenas uma névoa densa, cinzenta, pulsando como um coração de carne. Miles não piscava. Seus olhos estavam dilatados, fixos na tela. Os lábios mexiam-se em silêncio, como se estivesse respondendo a alguém. Clarissa desligou a televisão no botão da frente, mas a tela continuou acesa por aproximadamente 30 segundos antes de se apagar completamente. Nos dias seguintes, Clarissa procurou um técnico para verificar o aparelho. O modelo, um Toshiba preto de 20 polegadas, havia sido comprado há menos de 1 ano. O técnico não encontrou nenhum defeito. Mas a partir dessa noite, fita após fita começou a aparecer misteriosamente sobre o aparelho. Fitas VHS, sem capa, sem identificação. Apenas uma etiqueta branca com números escritos em caneta preta. Os números não pareciam datas. Eram sequências curtas, como 0003A, 0011C, 0015X. A primeira fita foi assistida por Clarissa sozinha, 2 dias depois de aparecer. E o que ela viu, não pode ser explicado com facilidade. A gravação parecia caseira, granulada, com falhas constantes de sincronização de áudio. A imagem era instável, mas podia-se ver claramente o que parecia ser um estúdio improvisado, paredes nuas, cortinas brancas ao fundo e, ao centro, ele, o homem de terno cinza. Sentado, olhando diretamente para a câmera. Sem se mover. Sem piscar. Apenas sorrindo. Não havia introdução, não havia fala. Durante os primeiros 3 minutos da fita, o homem apenas mantinha o olhar fixo, como se esperasse alguma resposta. Então, um ruído se formou no fundo. Uma espécie de sussurro arranhado, como vozes sobrepostas, repetindo frases que se confundiam com orações antigas ou canções de ninar. Clarissa parou a fita antes do 5º minuto. Jogou-a dentro de uma gaveta e a trancou com fita adesiva. Mas no dia seguinte, uma nova fita estava sobre o aparelho. Dessa vez, com a inscrição, para Miles, parte 2. E Miles, já esperava por ela. Clarissa tentou esconder as fitas, mas Miles sempre as encontrava. Começou a assisti-las sozinho, trancado na sala, em horários alternados. Às vezes à tarde, às vezes de madrugada. Quando a mãe perguntava o que havia na fita, ele respondia com frases desconexas, como: "É só ele explicando de onde eu vim."
Ele tá mostrando onde as outras crianças estão. Hoje ele sorriu mais devagar, acho que ele tá triste. Clarissa entrou em contato com um psicólogo infantil, Dr. Leonard Huxley, da cidade vizinha de Morganville. O profissional ficou intrigado com os relatos e aceitou fazer uma visita domiciliar. Durante a conversa com Miles, o menino mencionou algo que deixou o doutor sem palavras. Eu sei que você também viu ele. Quando era pequeno. No rádio da sua avó. Ele te chamava de Lenny. Você não gostava do apelido. Huxley confirmou mais tarde que, de fato, ouvia vozes no rádio da casa de sua avó quando tinha 5 anos e que essas vozes o chamavam de Len, um apelido que ninguém usava com ele, exceto seu avô falecido. Após esse episódio, o Dr. Huxley deixou o caso. Nunca mais atendeu Clarissa, nem respondeu às ligações. Em entrevista anos depois, ele se recusou a comentar o ocorrido. Mas disse uma frase perturbadora. Algumas coisas estão esperando em frequências esquecidas. E quando encontram alguém que escuta, voltam. Clarissa decidiu catalogar as fitas. Ao final de novembro, já eram 16 gravações. Cada uma com duração variável entre 5 e 12 minutos. Todas tinham a mesma estrutura. O senhor de terno cinza aparece sentado diante da câmera. Ele não fala, mas o áudio de fundo inclui vozes infantis distorcidas, gritos abafados e sons ambientais não identificáveis. Em algumas fitas, há cortes bruscos para imagens de lugares abandonados, escolas, playgrounds, parques vazios, e sempre à noite. Em 2 registros, nomes de crianças desaparecidas surgem brevemente no canto inferior da tela, como se fossem títulos de episódio. Clarissa mostrou uma das fitas para um policial local. Ele, cético, assistiu apenas os 3 primeiros minutos. Levantou-se, devolveu a fita e disse que aquilo devia ser alguma pegadinha. Mas antes de sair, fez uma pergunta que ela nunca esqueceu. O garoto da fita, aquele que aparece ao fundo por 2 segundos, ele é o Miles. E sim. Em uma das gravações, um quadro escuro à esquerda da tela revelava, por breves 2 segundos, a silhueta de uma criança em pé, exatamente com a altura, corte de cabelo e pijama que Miles usava naquela semana. Mas a gravação não podia ter sido feita naquela casa. O fundo era diferente. A arquitetura, incompatível. E o próprio aparelho VHS estava na posse de Clarissa o tempo todo. Na tentativa de buscar ajuda, Clarissa enviou 3 fitas para uma universidade em Chicago, para análise técnica. 2 semanas depois, recebeu um envelope lacrado com um bilhete curto. Não envie mais. Nada disso é possível. As fitas não foram devolvidas. O nome Howard Fields começou a surgir nas buscas de Clarissa apenas em dezembro. Foi através de um grupo de fóruns na internet, onde usuários trocavam fitas VHS raras. Um colecionador chamado Jerome Viters publicou uma imagem borrada de um homem sorrindo diante da câmera com o título Último frame conhecido de Fields. O sangue de Clarissa gelou. Era o mesmo homem. O mesmo terno. O mesmo sorriso. E quando ela mostrou a imagem para Miles, ele apenas respondeu. Ele gosta quando você lembra dele. Nos últimos dias de dezembro, os acontecimentos escalaram. A televisão começou a ligar sozinha. Em horários aleatórios. Sempre para uma tela azul ou preta. Sem canal. Sem áudio. Em 30 de dezembro, às 3h47 da manhã, Clarissa acordou com o som de estática vindo da sala. Desceu as escadas e encontrou Miles dentro da TV, ou assim parecia. A imagem mostrava a sala da casa deles. A câmera parecia estar posicionada em algum canto invisível, mas nela, via-se Miles parado, olhando fixamente para a lente. Atrás dele, no sofá, o senhor de terno cinza sorria. Em tempo real. Dentro da TV. Clarissa gritou. Mas a imagem desapareceu no segundo seguinte. Miles estava na cozinha. Desenhando. O desenho daquela madrugada foi o mais perturbador. Ele não desenhou o homem. Nem a TV. Desenhou a si mesmo, com metade do corpo pixelado, como se estivesse sendo sugado para dentro de uma tela. E abaixo do desenho, escreveu em letras infantis. Logo eu vou morar lá. A partir de janeiro de 1997, Clarissa parou de tentar entender. Não porque aceitava o que estava acontecendo, mas porque percebera algo que a aterrorizava mais do que as fitas,
mais do que a presença noturna do homem na televisão, mais do que os desenhos perturbadores de seu filho. Ela percebeu que Miles estava mudando. Lentamente. Silenciosamente. Por dentro. Era como se ele ainda fosse o mesmo menino, mas com as engrenagens de sua mente substituídas por outras, mais lentas, mais precisas e completamente voltadas para uma única coisa: o homem da televisão. Ele já não brincava. Já não pedia comida. Não chorava. Não demonstrava nenhuma emoção comum para sua idade. Mas sorria. Sorria o tempo inteiro. Um sorriso tênue, sem dentes, firme, semelhante ao do senhor de terno cinza. Era como se tivesse aprendido a copiá-lo com perfeição. Quando alguém tentava falar com Miles, ele apenas observava. Não com desinteresse, mas com um tipo de concentração absoluta, como se estivesse analisando padrões, como se estivesse aguardando palavras-chave. E, por vezes, reproduzia com os dedos o que Clarissa descreveu como pequenos códigos manuais. Gestos feitos com as mãos, toques sequenciais nos dedos, movimentos quase imperceptíveis, mas que se repetiam várias vezes ao longo do dia, sempre nos mesmos momentos, antes de dormir, ao olhar pela janela, ao sentar-se diante da televisão. Clarissa anotou essas sequências e tentou decifrá-las. Chegou a consultar um professor de linguagem de sinais. Ele afirmou que os gestos não se alinhavam com a Libras nem com a ASL, mas que pareciam seguir uma estrutura gramatical. Como se fossem, de fato, uma linguagem construída. Cada gesto parecia ser um símbolo fixo. Miles os fazia com a calma de quem sabia exatamente o que significavam. A hipótese mais assustadora foi levantada por uma vizinha, Sra. Darlene, que observava Miles através da janela. Ela disse que o menino estava respondendo. Ele respondia à televisão. Mesmo desligada. E não respondia em voz alta. Respondia com os gestos. Miles passou a se sentar diante da TV todas as noites às 3 horas da manhã. Nunca antes. Nunca depois. Ele levava uma pequena cadeira de madeira até a frente do aparelho, sentava-se e permanecia ali até às 3h37. O relógio da cozinha marcava esse horário com precisão. O ritual era sempre o mesmo. Sentar. Sorrir. Observar. Repetir gestos com as mãos. E depois, levantar-se e voltar a dormir. Como se obedecesse a uma programação. Como se participasse de uma transmissão oculta, feita para ele, por ele. As fitas continuavam aparecendo. Mas agora com títulos diferentes. Não mais números. Não mais etiquetas anônimas. Algumas vinham com palavras escritas à mão em vermelho: ensinar, copiar, comunicar, ficar. Em uma das fitas, o homem não apareceu. A tela exibia apenas uma sequência de símbolos negros sobre fundo branco, como caracteres de um alfabeto inexistente. Mas Miles parecia entender. Enquanto assistia, seus olhos acompanhavam os símbolos como se estivesse lendo. Movia os lábios lentamente, como se repetisse mentalmente cada signo. Ao final da fita, escreveu em um caderno escolar a seguinte frase: a linguagem dele é anterior à nossa, mas mais clara. As palavras não pareciam de uma criança. Clarissa mostrou o caderno para a professora da escola primária, que ficou assustada. Segundo ela, a frase não fazia sentido vindo de um aluno do 2º ano. Mas havia algo ainda mais estranho. 3 outros alunos da sala de Miles haviam apresentado comportamento semelhante. 2 deles começaram a desenhar rostos sorrindo repetidamente. O terceiro passou a escrever combinações de números e letras semelhantes às das fitas de VHS. A professora achou coincidência. Até receber um e-mail anônimo com o assunto: você sabe o que eles estão assistindo. Dentro do e-mail, um único arquivo, um frame extraído de uma fita, com o rosto do homem de terno cinza fixado na tela, olhos escurecidos, o sorriso ampliado digitalmente. A escola foi notificada, mas não levou adiante. Nenhum responsável das outras crianças falou sobre comportamentos estranhos em casa. Mas Clarissa sabia. Miles havia se tornado um canal. E ele não estava sozinho. As transmissões não se limitavam mais à TV. Começaram a vazar para outros aparelhos. Em uma manhã de segunda-feira, o rádio-relógio do quarto de Miles ligou-se sozinho e transmitiu durante 5 minutos uma sequência de batidas rítmicas intercaladas com sussurros. Clarissa gravou o áudio. Levou a um especialista em som.
Ele disse que não havia padrão identificável nas batidas. Mas que os sussurros, quando desacelerados, pareciam repetir a mesma frase. Ele aprende, ele ouve, ele ensina. O rádio foi descartado. Outro aparelho começou a emitir sons. Um telefone sem fio, desconectado da base há semanas. Depois, um micro-ondas. E por fim, a tela do monitor de computador do escritório, que nunca havia sido usado por Miles. Clarissa entrou em contato com a parapsicóloga Ellen Dorset, conhecida por investigar casos de interferência eletromagnética em residências. Ellen passou 3 dias na casa. Saiu sem dar explicações. Mas deixou uma pasta com anotações. Nela, uma única página chamava a atenção. Um croquis com símbolos desenhados em sequência. Abaixo, uma legenda escrita à mão, comunicação de natureza extracognitiva, acessível apenas a estruturas mentais não plenamente amadurecidas. E em letras menores, sinais que só as crianças decodificam. Na semana seguinte, Miles deixou de falar completamente. Não por escolha, mas por inutilidade. Ele já havia aprendido a se expressar de outro modo. Com os olhos. Com o sorriso. Com os dedos. Com o silêncio. A linguagem do senhor da TV havia sido absorvida, reproduzida e espalhada. Clarissa encontraria, dias depois, na mochila de Miles, um bilhete com palavras perfeitamente caligrafadas em letra de adulto. Mas que ele jurava ter escrito. Não há palavras melhores do que o silêncio bem entendido. Miles não disse mais nada. E naquela casa, a televisão continuava a ligar. Sempre às 3 da manhã. No início de fevereiro, o que antes se restringia à sala da casa dos Granger começou a extrapolar os limites da residência. Clarissa, até então isolada em sua tentativa de proteger Miles e entender o que se passava, passou a receber cartas. Não e-mails. Não mensagens anônimas. Cartas manuscritas. Todas sem remetente. O conteúdo, no entanto, era inconfundível. Relatos de outras mães, outras famílias, de outros lugares. Todas descrevendo, em essência, o mesmo fenômeno: crianças que começaram a assistir a algo que não constava em nenhum canal convencional, em TVs que nem sempre estavam ligadas, com um homem sorridente que jamais dizia seu nome, mas que todas reconheciam. As palavras variavam. O tom variava. Mas as histórias se conectavam com uma precisão sinistra. Uma carta em especial, vinda de uma mulher em Cedar Rapids, Iowa, dizia o seguinte: ele se apresenta apenas para quem escuta. Não fala, mas ensina. Minha filha começou a escrever palavras que não existem. Depois, começou a desaparecer por horas, dentro da própria casa. Um dia, encontrei-a sentada dentro do armário, sorrindo. Ela disse que estava ensaiando a entrada. Clarissa, ao ler isso, lembrou imediatamente de uma madrugada em que procurou Miles por quase 40 minutos. Quando o encontrou, ele estava dentro da máquina de secar roupas, com um pequeno espelho nas mãos. Quando ela perguntou o que fazia ali, ele apenas respondeu: estava testando o tamanho. A conexão entre esses casos se intensificava por meio de um padrão mais difícil de ignorar. Todos os aparelhos envolvidos pareciam, em algum momento, acessar um canal que não deveria existir. Um canal sem número fixo. Sem frequência identificável. Um canal que surgia quando a TV era ligada sem nenhum dispositivo externo, sem antena, sem sinal. E ainda assim, exibia uma imagem, um ambiente cinzento, sem profundidade definida, onde o homem de terno cinza permanecia sentado, imóvel, às vezes sorrindo, às vezes apenas observando. Em raras ocasiões, acenava. Mas não para quem assistia. Para alguém fora da tela. Como se houvesse outro observador ao lado da câmera. Clarissa, assustada com a semelhança das cartas, decidiu buscar registros públicos. Vasculhou bibliotecas locais, arquivos antigos de jornais, boletins policiais. Em meio a microfilmes da década de 1980, encontrou uma notícia arquivada de forma irregular. Menino de 9 anos desaparece em Mount Vernon após dizer que iria aparecer na TV. Caso permanece sem pistas. A data? Março de 1983. O nome do garoto? Jonah Merrick. Ao lado da nota, havia uma foto. Uma imagem borrada do menino. Clarissa levou a foto até Miles. Ele olhou, sorriu, e disse: ele foi o primeiro a conseguir.
Ela não teve coragem de perguntar o que aquilo significava. Os registros indicavam que esse tal canal, que alguns pais chamavam de o canal sem número, surgia em diferentes aparelhos e locais, sempre durante o mesmo horário, entre 3 horas e 3 horas e 37 da madrugada. E em todas as ocorrências, as crianças afetadas apresentavam mudanças drásticas de comportamento. Tornavam-se introspectivas, silenciosas, obcecadas por padrões visuais e gestuais. Começavam a se isolar do mundo exterior. Perdiam o interesse por comida, sono e convivência. Mas desenvolviam uma clareza anormal em certos aspectos, memória visual aguçada, habilidades motoras finas, em alguns casos, capacidade de memorização incomum. Uma das crianças, chamada Tessa, de apenas 6 anos, foi levada a uma neuropsicóloga após começar a desenhar diagramas complexos de circuitos eletrônicos em seus cadernos. A doutora afirmou que, mesmo entre adolescentes superdotados, era raro encontrar aquele tipo de abstração em alguém daquela idade. A menina dizia que aprendia com o homem da luz, e que ele mostrava como sair de dentro das coisas e entrar em outras. A partir desse momento, surgiram os primeiros relatos sobre o chamado Canal 000. Diferente do canal sem número, esse não podia ser acessado por nenhum controle remoto. Só surgia quando a televisão era religada após um blackout completo de energia. Os aparelhos, ao voltarem, exibiam por alguns segundos uma tela completamente preta, com ruído branco e um marcador no canto inferior com os 3 zeros alinhados em fonte digital. Nesses segundos, alguns pais afirmavam ver imagens fragmentadas, crianças olhando para a câmera, locais abandonados, símbolos geométricos piscando em vermelho. E em uma dessas transmissões acidentais, alguém conseguiu gravar 3 segundos. Na gravação, congelada quadro a quadro, era possível ver algo que ninguém conseguiu explicar: o rosto de Miles, olhando fixamente para a câmera, com uma expressão absolutamente neutra, enquanto ao fundo se ouvia o som abafado de um relógio marcando as horas, ao contrário. Miles nunca gravou esse vídeo. A imagem não foi forjada. Era ele, mas em um lugar onde nunca esteve, com iluminação que não existia em sua casa. Quando Clarissa o confrontou com a gravação, ele apenas respondeu: "Não sou eu ainda. Sou eu depois." Aos poucos, a linha entre tempo, espaço, memória e identidade parecia se dissolver ao redor do menino. Ele passou a ter lapsos de consciência. Ficava minutos inteiros olhando para pontos fixos da parede. Depois, dizia coisas como: "Estive embaixo da casa. Mas não tem escada. A gente só cai. E lá ele ensina melhor." Outros relatos de crianças envolvidas falavam do mesmo lugar. Um espaço abaixo do chão, sem portas, sem luz, onde o senhor ensinava coisas que não podiam ser ensinadas em voz alta. Os relatos começaram a se espalhar por fóruns obscuros da internet, antes mesmo da existência do YouTube. Sites como blackfrequency.net e channel000.org se tornaram arquivos de ocorrências ligadas ao fenômeno. Com o tempo, foram derrubados. Mas não antes de reunirem centenas de depoimentos de pessoas que haviam testemunhado o canal. Pessoas que, em sua maioria, afirmavam a mesma coisa: ele só aparece quando você acredita. E depois disso, nunca vai embora. E realmente, ele não ia embora. Na casa dos Granger, mesmo com a televisão desligada da tomada, o reflexo na tela escura às vezes mostrava 2 silhuetas. Uma de uma criança sentada. Outra, de um homem, sorrindo, atrás dela. O caso de Miles Granger não foi o primeiro a ser registrado, mas foi o mais notório. Ninguém sabia disso até que documentos antigos começaram a surgir, escondidos em arquivos esquecidos dentro de um baú em um escritório desorganizado da cidade. O conteúdo parecia irrelevante à primeira vista, mas estava ali, empoeirado, esperando para ser encontrado. E quando foi, revelaria que os sinais estavam presentes muito antes de Miles nascer. Os primeiros relatos datavam de 1983, na pequena cidade de Riverside, um subúrbio isolado no estado de Missouri. O desaparecimento de uma criança, Samantha Millar, foi registrado como caso de desaparecimento involuntário, mas algo nunca se encaixou naquela história. Samantha tinha apenas 7 anos quando sumiu de sua casa, durante uma noite de tempestade. O caso foi investigado brevemente pela polícia local, mas a falta de evidências fez com que fosse arquivado após um mês.
Porém, nas anotações do investigador-chefe, um nome sempre se destacava: Howard Fields. O nome parecia vir de outro lugar, de algo que ninguém conhecia, uma lenda esquecida. E, em uma pesquisa esporádica no arquivo policial, foi encontrado o relato de um oficial que mencionava uma entrevista com o apresentador do programa infantil Hora de Imaginar com o Sr. Howard, um programa que havia sido misteriosamente retirado do ar em 1974 e que desapareceu dos registros de mídia logo depois. As fitas do programa, de acordo com o arquivo, estavam perdidas. Ou talvez, nunca tivessem existido. A conexão entre Samantha Millar e o programa não foi completamente compreendida até que um dos colegas do detetive que investigava o caso de desaparecimento, Marlon Hughes, começou a revisitar a história. Ele, sem saber, entrou em um novo ciclo de mistério, o mesmo que em 1974 havia consumido Howard Fields. Em um dos registros, feito por Hughes, há uma anotação que dizia o seguinte: durante a investigação, descobri que a família Millar tinha um gravador de fita VHS em casa. Eles nunca me falaram sobre isso, mas a esposa de um dos policiais me confidenciou que a mãe da Samantha, Elizabeth Millar, estava assistindo a uma fita pouco antes do desaparecimento. Ela estava sozinha, na sala escura. E o vídeo, embora antigo, era diferente. O conteúdo era sempre o mesmo, um homem de terno sorrindo para a câmera. Isso foi o suficiente para que Marlon começasse a investigar mais a fundo. E foi assim que ele encontrou, escondida nos fundos de uma loja de segunda mão, uma fita com a inscrição A Verdade de Samantha. Ao assistir, uma sequência de imagens e sons não só confirmou as suspeitas de Hughes, mas as aprofundou. Ele viu o homem de terno mais uma vez, no mesmo estúdio improvisado, com as mesmas câmeras tremidas e o sorriso eterno. E então, com um grito abafado que ecoava na fita, ele viu uma criança, Samantha Millar, olhando fixamente para a lente. O que ele viu em seguida foi o mais perturbador. A imagem de Samantha piscando lentamente, os olhos se fechando, mas ela não acordava. Ela parecia estar em um transe profundo, como se estivesse sendo guiada por algo invisível. E então, o homem de terno olhou diretamente para a câmera e disse, em uma voz suave, mas perturbadora: ela está indo para casa. Onde sempre esteve. Você a verá novamente em breve. A fita terminou abruptamente. Quando Hughes tentou buscar mais informações sobre o caso, ninguém mais se lembrava de Samantha. Ela nunca foi encontrada, e os registros sobre ela sumiram de todos os arquivos da polícia. Os oficiais do caso foram transferidos, e o incidente foi varrido para baixo do tapete, mas a verdade estava lá. Durante o mesmo período, em outra cidade distante, algo semelhante acontecia. 1976 Meg Reynolds, uma menina de 8 anos, desapareceu sem deixar vestígios. Sua família, inicialmente em choque, começou a mostrar sinais de arrependimento e confusão. Meg tinha sido uma das crianças que participaram de um programa infantil local, um concurso em que as crianças eram filmadas para um sorteio. No dia de seu desaparecimento, uma fita foi encontrada entre os pertences de Meg. Gravada, a fita mostrava o mesmo estúdio, o mesmo homem de terno cinza. E ele estava dizendo: este é o último prêmio. E quem recebe o prêmio nunca se vai. Quando Meg foi dada como desaparecida, a fita foi a única pista. A polícia encontrou o vídeo, mas, como sempre, não havia nenhum dado que explicasse o que estava acontecendo. Os casos foram arquivados, as fitas sumiram, como Samantha Millar, Meg também foi esquecida. Mas os documentos de 1983 haviam revelado algo importante. O que se passava não era apenas coincidência. Não era uma série de eventos isolados. O que estava acontecendo estava conectado a um padrão mais profundo, algo mais antigo. O senhor de terno cinza não estava restrito apenas a Colton, Indiana, e nem a Miles Granger. Ele estava se movendo, transmitindo suas mensagens. E não de forma aleatória, mas calculada. Ele começava a se infiltrar onde as crianças mais precisavam da atenção. Ou da solitude. E, mais importante, suas vítimas não desapareciam realmente. Elas se transformavam. Hughes, obcecado pela ideia de Howard Fields, foi mais longe. A última coisa que fez antes de sua morte, em 1990, foi enviar um relatório confidencial para uma rede de contatos sobre algo que ele encontrou em um arquivo de mídia perdida.
A última fita que ele assistiu, aparentemente perdida, mas encontrada no escritório de um antigo diretor de emissora, mostrava um programa datado de 1974, muito próximo de quando Howard Field sumiu. A última imagem da fita foi clara, a imagem de uma criança, sorrindo, desaparecendo lentamente de dentro da tela. E em um sussurro quase inaudível, o apresentador de terno cinza disse: "Agora, vocês têm os olhos de todos." A chave para entender o que estava acontecendo com Miles Granger e com as crianças que haviam desaparecido ou se transformado ao longo das décadas não estava apenas nas fitas VHS ou nas transmissões misteriosas. Ela estava escondida em documentos oficiais, enterrados em uma agência governamental secreta que, por anos, havia monitorado fenômenos inexplicáveis e eventos fora da compreensão humana. Tudo começou com um simples erro administrativo. Uma série de arquivos classificados de 1975 a 1980, que haviam sido preservados em um cofre em uma instalação militar no deserto de Nevada, foi acidentalmente descoberta durante a escavação de um novo túnel de comunicação. Entre os papéis, havia algo muito mais perturbador do que simples dados de espionagem ou tecnologia avançada. Aparentemente, uma unidade de pesquisa governamental havia sido estabelecida após uma série de relatos sobre fenômenos inexplicáveis envolvendo crianças e sinais de comunicação de origem desconhecida. O objetivo da unidade, conhecida apenas como Projeto Arcadia, era estudar entidades não identificadas que se manifestavam através de meios eletrônicos, como rádios, televisões e sinais de satélite. Inicialmente, os documentos falavam sobre anomalias eletromagnéticas, mas à medida que os relatórios avançavam, ficou claro que o senhor de terno cinza era muito mais do que uma simples anomalia. Os documentos revelavam algo chocante. Howard Fields, o apresentador do misterioso programa A Hora de Imaginar com o Sr. Howard, não era apenas um homem. Ele não era humano. Os cientistas que haviam trabalhado com o Projeto Arcadia chegaram à conclusão de que Fields era uma entidade extradimensional, que se alimentava da energia psicológica das crianças. Ele possuía a habilidade de manipular os sentidos e acessar as mentes das vítimas de uma maneira que não se limitava ao físico, mas transcorria para uma realidade paralela, uma dimensão em que ele poderia se manifestar como uma figura onipresente. A agência governamental descobriu que o programa de televisão apresentado por Fields não era uma simples transmissão de entretenimento. Ele servia como um canal de acesso direto entre essa entidade e o mundo físico. Ele usava a imagem do sorriso como gatilho psicológico, ativando uma resposta mental nas crianças, que passavam a ser hipnotizadas, se tornando vulneráveis às sugestões. As fitas gravadas, então, não eram apenas uma forma de transmissão de sinais. Elas eram rituais mágicos disfarçados, que permitiam à entidade acessar as mentes das vítimas e se infiltrar em seus pensamentos mais profundos. Mas o mais impressionante de tudo estava em um relatório confidencial. Após diversas observações, o Projeto Arcadia descobriu que a presença de Howard Fields não se limitava a um único canal de televisão ou uma única linha do tempo. Ele era uma presença atemporal, uma entidade interdimensional que aparecia sempre que as condições eram favoráveis, como um agente de manipulação de consciência coletiva. Ele não apenas se conectava com crianças individualmente, mas com multidões, espalhando sua influência através de frequências invisíveis que se infiltravam no ar. A transmissão de energia que ele liberava através das ondas de rádio e televisão não era apenas para comunicação, mas para absorção de energia vital. Ele se alimentava de medos e emoções negativas, absorvendo os medos infantis e transformando-os em energia pura. Ele era, por assim dizer, uma entidade parasitária, e sua presença causava o desaparecimento das crianças não como uma captura física, mas como uma transição de dimensão. As crianças que desapareciam em 1974, 1983 e 1997, como Miles, não estavam sendo fisicamente levadas para longe. Elas estavam sendo transportadas para uma dimensão paralela, onde o tempo não passava como no mundo real. Elas permaneciam ali, em uma espécie de limbo, onde sua energia era extraída lentamente, deixando suas mentes fragmentadas e suas almas aprisionadas. O relatório secreto indicava que, embora os cientistas soubessem do fenômeno, ninguém sabia como detê-lo. A pesquisa sobre Howard Fields foi encoberta e as evidências foram rapidamente descartadas, com o objetivo de evitar pânico público. No entanto, havia algo que os cientistas não podiam ignorar.
Algumas crianças que passavam pela experiência voltavam de uma forma diferente. Estas crianças não eram mais as mesmas. Elas mostravam sinais de um tipo de trauma mental profundo, mas também possuíam habilidades estranhas. Alguns relatos indicavam que essas crianças, uma vez afetadas, poderiam perceber outras realidades e até se comunicar com entidades que não pertenciam ao nosso mundo. Essas habilidades permaneciam, mas eram perigosas. A entidade parecia deixá-las com uma espécie de impressão digital psíquica, uma conexão permanente com ela. O relatório do Projeto Arcádia também indicava que a interferência do Senhor de Terno Cinza se expandiu por décadas, nunca se limitando a um único local ou evento. Com o tempo, a entidade começou a modificar suas formas de transmissão, tornando-se mais sofisticada. Ele deixou de se manifestar apenas em programas infantis para atingir também adultos, manipulando seus medos e desejos, estendendo seu alcance através de redes sociais e até plataformas de streaming. O que é mais perturbador, no entanto, é que a entidade sabia quando uma criança estava prestes a ser escolhida. Ela conseguia sentir uma vulnerabilidade emocional, um momento de solidão, e se alimentava disso. Foi por isso que, ao longo das décadas, ele foi capaz de marcar crianças específicas, como Samantha Millar, Meg Reynolds, mais recentemente, Miles Granger. Os últimos registros de 1990 apontam que o governo tentou uma última tentativa de parar as transmissões do Senhor de Terno Cinza. No entanto, essas tentativas falharam. A entidade, com sua natureza interdimensional, já não precisava mais de uma televisão ou uma fita de VHS para se comunicar. Ele se tornará algo mais. Algo que não poderia ser contido em um aparelho, mas sim no medo coletivo, no subconsciente humano. Mas o que os cientistas não sabiam era que, embora a entidade tivesse evoluído, ela ainda precisava das crianças. Eles eram a chave. Sem as crianças, ela não poderia se sustentar. E enquanto mais crianças continuassem a ser tocadas pela presença do Senhor de Terno Cinza, o ciclo continuaria. Era uma espiral interminável de manipulação, onde ele sempre se renovaria, se multiplicaria. Agora, com o desaparecimento de Miles, a conexão parece ter se fortalecido mais do que nunca. O Senhor de Terno Cinza está se aproximando novamente, não só através de meios físicos, mas também da mente coletiva. E a pergunta permanece: qual será o próximo passo da entidade? O que ela realmente quer? E quem será a próxima vítima de seu sorriso eterno? As respostas que todos procuravam, e que estavam enterradas por décadas de ocultação e manipulação, começaram a surgir como peças de um quebra-cabeça impossível de se montar. A cada novo passo em sua jornada de investigação, Marlon Hughes havia se aproximado mais da verdade, mas ainda não entendia totalmente o que estava enfrentando. Porém, o relatório final do Projeto Arcádia, que ele descobriu após tanto tempo, era claro e revelador. O Senhor de Terno Cinza não era apenas uma entidade extradimensional que caçava as almas das crianças. Sua intenção estava além disso. A sua presença era um ciclo de renovação e controle mental, e ele usava o medo e a energia emocional das vítimas como combustível para perpetuar sua própria existência. Mas o que realmente revelava o relatório secreto era ainda mais profundo. Howard Fields, ou melhor, a entidade que se escondia por trás do nome e da imagem, não era um ser único. Ele era uma manifestação de um poder ancestral, um ser coletivo composto por uma rede de consciências que se alimentava do medo humano. Ele não surgiu no mundo físico de forma natural, mas foi criado através de experimentos secretos, feitos em laboratórios ocultos por aqueles que tentaram manipular as forças sobrenaturais. A entidade foi criada a partir de um ritual arcaico, um experimento científico realizado em uma base governamental secreta na década de 1950, com o objetivo de controlar a mente humana e acessar outras dimensões. A origem da entidade foi ainda mais chocante. Ela havia sido invocada por uma série de cientistas que, na época, acreditavam que poderiam conectar o mundo físico ao espiritual. Porém, em vez de invocar algo benigno, o que foi trazido de volta para o mundo físico foi uma força caótica e voraz, um ser que alimentava-se da energia mental e emocional das vítimas humanas, principalmente de crianças. A verdadeira intenção de Howard Fields, ou do Senhor de Terno Cinza, não era simplesmente dominar a mente das crianças. Ele estava em uma missão muito maior. Ele precisava tornar o processo de absorção de energia mais eficiente.
Para fazer isso, ele planejou expandir sua presença e criar uma rede invisível de controle mental por meio das transmissões. Ele queria se infiltrar não apenas em uma cidade ou em um país, mas no mundo inteiro, atingindo uma escala global. Ele havia criado um ciclo no qual as crianças eram marcadas desde o nascimento para eventualmente se tornarem suas fontes de energia. Os pais, muitas vezes, nem percebiam a influência da entidade, mas ela estava ali, tecendo seu controle a partir do momento em que os bebês nasciam. De uma maneira sutil, quase imperceptível, ele se alimentava dos medos inconscientes das crianças. E as fitas VHS, os programas de televisão, mais tarde, a mídia digital se tornaram suas ferramentas para estabelecer esse controle. Cada criança que desaparecia ou entrava em transe não estava simplesmente sendo capturada. Eles estavam sendo usados como pontes entre as dimensões. Quando o Senhor de Terno Cinza absorvia o medo ou a energia vital de uma criança, ele expansava sua consciência para uma nova forma de existir. Ele não apenas desaparecia as vítimas, mas as transformava em partes de si mesmo. A chave para entender o ciclo de controle mental estava em um ponto específico dos experimentos originais: a geração de imagens e sons que ativavam a percepção do medo nas vítimas. O sorriso que o Homem de Terno usava nas transmissões, o sorriso congelado, tinha um poder psicológico, um gatilho mental. O código escondido nessas imagens estava programado para liberar um fluxo de medo latente que se alimentava da vulnerabilidade das crianças. Isso causava uma conexão permanente entre a vítima e a entidade. Mas, ao longo dos anos, Howard Fields percebeu que ele precisava expandir seus recursos. Precisava reiniciar o ciclo para continuar se alimentando e crescer. Ele se adaptou ao mundo moderno, agora utilizando meios digitais, redes sociais e programas de streaming para atingir as gerações mais novas. A sua imagem já não era mais apenas o rosto de um homem sorrindo. Ele se manifestava agora através de milhões de telas, transmitindo uma onda de controle por trás de cada imagem, cada som que tocava a mente humana. Miles Granger, como outras crianças antes dele, foi marcado desde o nascimento. O que ele não sabia era que a sua conexão com a entidade não era apenas uma coincidência. Ele era parte de um experimento vivo, uma vítima escolhida para ser parte do novo ciclo de renovação. O fato de que ele havia se tornado o ponto de partida para a nova onda de controle mental era a primeira evidência de que o plano de Howard Fields estava funcionando. Mas há uma revelação ainda mais assustadora: o Senhor de Terno Cinza não estava mais sozinho. Ele havia construído uma rede ao longo dos anos, tentáculos invisíveis espalhados pelo mundo inteiro, conectando-se a outros seres semelhantes, entidades que se alimentavam do medo humano e que eram atraídas pelo rastro de energia deixado por Howard Fields. Esses seres estavam agora interconectados, unidos pela mesma necessidade de expandir sua consciência, criando um ecossistema de terror que se alimentava da humanidade. E o pior de tudo, Miles não foi o último. As últimas páginas do relatório secreto indicavam que o Senhor de Terno Cinza estava em um estágio final de seu plano. As crianças que ele havia marcado, não apenas como vítimas, mas como fontes de sua própria sobrevivência, estavam agora sendo usadas para construir uma rede psíquica global, que permitiria à entidade transitar livremente entre as dimensões e controlar milhões de mentes ao mesmo tempo. Ele já não precisava mais de apenas uma criança, mas de um número crescente de mentes conectadas, cada uma se tornando uma extensão de sua própria vontade. Os cientistas do Projeto Arcadia haviam chegado à conclusão mais sombria de todas: o Senhor de Terno Cinza não era uma entidade alienígena, mas uma construção de nossa própria psique coletiva. Ele havia sido criado pelas nossas próprias mentes, alimentado pelas nossas emoções mais profundas: o medo, a solidão, o desespero. E agora, com as gerações mais novas já sendo marcadas, ele estava pronto para sair das sombras e tomar o controle total. O ciclo estava prestes a se fechar. A entidade estava no ponto de culminância, pronta para dar o próximo passo. E as crianças, como ponto-chave desse plano macabro, estavam mais vulneráveis do que nunca. O que aconteceria com aqueles que já estavam sob o controle da entidade? E o que Miles Granger se tornaria quando o ciclo se completasse? O relógio avançava lentamente, marcando as horas da noite. Cada segundo que passava parecia pesar como uma eternidade.
Dentro de uma instalação secreta no deserto de Nevada, uma equipe de cientistas e agentes militares preparava-se para enfrentar o maior terror que a humanidade já conheceu. Eles haviam passado anos tentando entender o que estava acontecendo com as crianças desaparecidas, mas a verdade que descobriram ultrapassava qualquer compreensão. Howard Fields, ou o Senhor de Terno Cinza, não era simplesmente uma entidade que se alimentava do medo. Ele era o medo. Criado, como os arquivos indicaram, de uma forma que nenhum ser humano jamais poderia ter imaginado. Sua origem não estava em outro planeta, nem em outro universo. Ele havia sido gerado pela própria humanidade, uma distorção criada pela psique coletiva de todas as gerações que passaram. O projeto Arcade havia falhado em várias tentativas de deter Fields, mas a última chance de parar o ciclo parecia agora ser a única alternativa restante: infiltrar-se no centro do processo e interromper a energia psíquica que sustentava o Senhor de Terno Cinza. Para isso, uma missão de resgate foi formada, mas seus membros sabiam que não estavam apenas indo salvar uma criança. Eles estavam indo enfrentar o mal em sua forma mais pura. O plano era simples, mas perigoso. Miles Granger havia sido a chave para abrir o ciclo, e agora, como o ponto de origem, ele também seria a única maneira de fechá-lo. Eles precisavam encontrar Miles e destruir a conexão psíquica entre ele e a entidade. Mas havia um problema: Miles não era mais o mesmo. Ele não estava mais presente no mundo físico, mas sim em uma dimensão paralela, onde sua mente havia sido completamente absorvida pelo Senhor de Terno Cinza. Ou melhor, ele havia se tornado parte da própria entidade. Quando a missão de resgate entrou em ação, eles não estavam apenas lidando com um menino desaparecido. Eles estavam entrando em uma guerra mental, onde o espaço e o tempo não tinham a mesma definição. O Senhor de Terno Cinza estava em todos os lugares, à espreita, esperando para devorar os invasores como fez com tantas vítimas antes deles. A base militar tinha uma tecnologia altamente avançada, capaz de interferir com as dimensões alternativas e criar portais psíquicos temporários. Quando o grupo de agentes e cientistas atravessou o portal, foi como se o mundo ao seu redor se despedaçasse. Eles não estavam mais no deserto de Nevada. Eles estavam em um lugar entre os lugares, uma realidade distorcida, onde o tempo parecia não existir e o espaço se torcia de formas impossíveis. Eles estavam dentro da mente coletiva criada pela entidade. Era um labirinto psicológico de salas e corredores que mudavam constantemente. Cada vez que olhavam para uma porta, ela se fechava, levando-os de volta ao começo. Miles Granger estava em algum lugar dentro dessa realidade, mas ele não estava mais sozinho. Ele era agora com o Senhor de Terno Cinza, uma parte integral da entidade. A energia que eles precisavam destruir estava misturada ao próprio medo e desespero que permeavam o ambiente. E então, no centro dessa distorção, apareceu o sorriso. O sorriso eterno. O rosto de Howard Fields, agora gigantesco, parecia se materializar em cada parede. Ele estava em todos os lugares, observando. E suas palavras eram claras. Você veio até aqui, mas não há saída. Não há salvação. Foi então que os agentes perceberam que a verdadeira batalha não seria travada no mundo físico. Não seria uma luta contra forças externas ou contra qualquer criatura. O verdadeiro inimigo era a própria mente humana. A entidade estava dentro deles, alimentando-se de seus próprios medos mais profundos, forçando-os a enfrentar seus piores pesadelos. À medida que se aprofundavam nesse pesadelo, uma verdade horrível se revelou: o Senhor de Terno Cinza não tinha um fim. Ele era eterno porque o medo humano nunca morreria. A entidade se renovava a cada ciclo de terror, a cada nova geração de crianças que nasciam com a mesma vulnerabilidade. Eles eram o sustento da criatura, e cada desaparecimento não era mais uma simples perda, mas uma metamorfose, uma renovação de sua própria existência. Os agentes que estavam ali começaram a sucumbir, suas mentes sendo invadidas por alucinações. Eles viam imagens de suas próprias crianças desaparecidas, de familiares que nunca mais viram, e todos estavam sorrindo para eles de uma forma macabra e vazia. Cada um foi confrontado com a própria culpa por não ter feito o suficiente. O Senhor de Terno Cinza estava usando os medos mais profundos de cada um para mantê-los prisioneiros em sua realidade. Mas houve uma resistência. Uma voz, uma última esperança, surgiu dentro da distorção. Era a voz de Miles, não como ele era,
mas como a chave para entender o ciclo. Ele falou de uma forma diferente, como se estivesse fora de si mesmo, como se soubesse o que precisava ser feito. Eu não sou mais só. Não sou mais um garoto. Eu sou a ponte. E você deve quebrá-la. Com essas palavras, uma energia explosiva se espalhou, como uma onda psíquica que rompeu a conexão. A mente coletiva se desintegrou. O ciclo de controle foi interrompido. Mas a vitória foi temporária. O Senhor de terno cinza não foi destruído, mas sim repelido para as sombras. No entanto, os danos já estavam feitos. O mundo não seria mais o mesmo. A batalha contra o Senhor de terno cinza havia terminado. Ou ao menos, assim parecia. As imagens distorcidas e os sons que haviam tomado conta das mentes dos agentes e dos cientistas, os confrontos psíquicos e o medo absoluto, tudo aquilo parecia ter se dissipado. O pesadelo que se desenrolou em uma dimensão paralela agora parecia estar se afastando. O silêncio, que antes era denso e sufocante, parecia finalmente dar espaço para o alívio. Mas, no fundo, um pressentimento persistia, como uma sombria presença que nunca se vai embora completamente. Miles Granger havia sido libertado da sua conexão com a entidade, mas o preço por essa liberdade foi grande. Ele estava de volta ao mundo físico, mas sua mente não era mais a mesma. O olhar vazio que ele possuía após a experiência indicava que ele não era mais apenas um garoto. Ele era, de algum modo, uma janela para o que havia existido no outro lado da realidade, um elo com algo que transcendia o tempo e o espaço. A mente humana não estava preparada para lidar com o que ele experimentou. Ele não estava apenas marcado pela entidade, mas era agora parte do ciclo, algo que os cientistas ainda não entendiam completamente. Ele olhou para seus pais, e embora seu corpo estivesse ali, em frente a eles, sua alma parecia estar ausente, como se ele tivesse visto e vivido mais do que qualquer ser humano deveria. O governo, em uma tentativa de apagar os vestígios do que aconteceu, removeu todos os registros e destruiu os arquivos do projeto Arcádia. Mas havia algo que não podiam destruir, algo que permaneceria. O mal não havia sido erradicado. O Senhor de terno cinza não estava morto. Ele nunca esteve. Ele estava apenas adormecido, esperando o momento certo para retornar. Os agentes militares que participaram da missão de resgate foram cuidadosamente escoltados para áreas remotas, sendo forçados a esquecer tudo o que haviam vivido. Mas as imagens continuaram a perseguir suas mentes. As figuras distorcidas. O sorriso inconfundível. E sempre, o mesmo pensamento ecoava em suas mentes: ele está esperando. No entanto, uma coisa era certa. O Senhor de terno cinza havia encontrado um novo lar. Ele havia deixado sua marca no mundo, e não por meio de simples televisões ou fitas VHS. A entidade estava agora espalhada por uma rede invisível que tecia uma nova realidade, uma nova dimensão psíquica. Ele não precisava mais de imagens físicas, não mais de televisões antigas ou antigas transmissões de rádio. Ele havia transcendido esses meios. Agora, ele existia em cada mensagem não dita, em cada olhar vazio, em cada silêncio carregado. Durante a noite, em uma pequena cidade, um velho aparelho de televisão foi encontrado em uma loja de segunda mão. Ele parecia inofensivo, comum. Mas a fita estava dentro, com um rótulo que apenas dizia: o ciclo se completa. O sorriso estava de volta. O Senhor de terno cinza, no fundo de cada tela, esperava pelo próximo. Ele esperava por aquele que se sentaria na frente da televisão, ouvindo os sussurros, e sentindo a presença crescente que se formava ao redor deles. Era uma nova geração que ainda não sabia o que a aguardava. As crianças que nasceriam a partir daquele momento estavam marcadas desde o início. O ciclo não se rompe. Ele nunca se quebra. E assim, o Senhor de terno cinza continuava a sorrir, porque, não importa o quanto tentemos escapar, ele sempre estará ali, no limite da nossa percepção, esperando para se alimentar dos nossos medos mais profundos. E o próximo sorriso, o próximo olhar vazio, seria o sinal de que tudo havia começado novamente.